Olá pessoal, sou o professor Franklin de Matemática. A gente vai estar falando hoje de plano, equação normal do plano e equação vetorial do plano. Então o que acontece quando a gente está falando de equação, essas duas equações que são importantíssimas para o plano, no R3? O que a gente tem que entender é o seguinte: quando eu vou definir um plano, eu tenho algumas formas de definir um plano. Eu preciso de algumas coisas que vai consolidar a existência dele no R3. Então, por exemplo, se eu falar o seguinte, eu tenho um plano legal e eu falar que eu tenho um vetor normal plano. O que é esse vetor normal plano? É um vetor que ele é um vetor ortogonal plano, legal? Então ele faz aqui, ó, aqui vai ter um ângulo de 90 graus. E aí, só isso não define. Por quê? Porque se eu pegar um plano e eu pegar um vetor normal a ele, legal? O que vai acontecer? Eu tenho um vetor normal a esse plano, legal? O que vai acontecer na minha história? Qualquer plano que seja paralelo a ele, legal? Vai ter como um vetor normal esse vetorzinho aqui, ó, que faz um ângulo de 90 graus. Se eu girar ele, ó lá, sempre esse vetor faz um ângulo de 90 graus aqui, é sempre ortogonal. Mas a gente concorda comigo que existem infinitos planos paralelos a ele, que eu tenho esse mesmo aqui, ó, vetor normal? Então o que acontece? Para eu definir um plano, eu preciso de um vetor normal, que vai dizer a inclinação dele, legal? Ó? Se eu for virar ele, o vetor normal ele acompanha, legal? Okay? Então tem que fazer sempre um ângulo de 90 graus. Só que não basta isso, porque esse plano ele pode estar em qualquer lugar do plano, legal? Ou do espaço lá. Então, olha lá, veja que aqui, ó, esse plano aqui, ó, é diferente desse plano lá. Tem planos paralelos. Então eu preciso de um ponto e um vetor normal para definir esse plano. Então, se eu tiver esse vetor normal aqui, ó, qual é o plano cuja eu tenho esse vetor normal aqui e passa por esse ponto aqui, ó? É justamente esse plano aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Ele tem esse vetor normal que a gente tinha ali, legal? E passa por esse ponto. Agora eu quero um plano que tenha esse mesmo vetor normal e passe por esse ponto. É esse plano aqui de baixo. Então eu preciso para definir um plano, eu preciso do vetor normal. E aí tá no R3, a gente bota assim, indicado assim, a N setinha, que é o vetor ABC, é o vetor normal do plano, que faz ângulo de 90, e um ponto dele, legal? E aí a equação normal, a equação geral do plano vai ser o seguinte, ó, vai envolver esses coeficientes, então vai envolver esses coeficientes do vetor normal, e um D que a gente vai ver que vai dar a localização do plano. Então, o que vai acontecer a equação do plano? Ele vai ser ax mais by mais c d igual a zero. Legal? Esse a, b e c são justamente os componentes do vetor normal do plano. E esse d aqui vai ser aonde que a gente vai ter a localização dele. Quando eu jogar esse ponto na equação, vai me dar o d. Vai dizer aonde, o seguinte, vai dizer aonde que ele realmente está. Aqui vai me dizer a inclinação dele, o ABC. E aqui vai me dizer a localização. Então, na verdade, quando eu tenho ABC, aqui, ó, qualquer vetor que seja paralelo a esse vetor aqui normal aqui, também é o normal do plano. Então, existem infinitos vetores normais do plano. Legal? Com esse aqui, se eu pegar aqui, multiplicar ele por 2, 2n, vai ser também o normal do plano. Legal? Então, se eu botar assim, ó, isso aqui é uma equação do plano. A equação do plano é escrito dessa forma aqui, da forma geral. É o 2x mais 3y mais 5z mais 7 igual a 0. Que é o normal dele? É só ver os coeficientes de x, y e z, que é o ABC. Então, aqui eu tenho 2, 3 e 5. Ó. Esse aqui é o normal dele. Beleza? Então, essa aqui é a equação normal do plano. E eu tenho a equação vetorial. Então, olha, imagina assim que eu tenho um ponto P aqui e eu quero saber todos os pontos P que está sobre esse plano, que vai definir, ó, esse ponto P aqui, ó, eu quero saber todos os pontos P aqui, que está aqui, ó, então esse cara aqui não é conhecido, né? Esse cara aqui a gente vai chamar ele de ponto x, y, z, para definir todos os pontos aqui desse plano alfa, legal? Então vai ser o seguinte, ó, como é que a gente vai conseguir definir a equação vetorial do plano? É praticamente a mesma ideia, a gente tem uma situação que vai me dar inclinação e uma localização, mas aqui é envolvido com o vetor normal, aqui vai estar envolvido com vetores paralelos ao plano. Então olha só, concorda comigo o seguinte, se eu tenho um vetor U e um vetor V, eu botando eles aqui na mesma origem, pelo princípio da equivalência, eles podem não estar, mas a gente consegue colocar ele aqui, e eu tenho um ponto P aqui, ó, só que a soma desses dois vetores U e V aqui não vai chegar até o ponto P,
Mas concordem comigo que se eu pegar esse vetor U aqui e multiplicar por um escalar, ele vai aumentar ou diminuir de tamanho. Aqui eu estou aumentando o tamanho dele. Legal? Então eu estou considerando esse H aqui um número maior que 1. E mesma coisa por V. Concordem comigo, para poder chegar até o ponto P aqui, ó, para encaixar bonitinho, agora que a soma desses dois vetores, esse vetor HU e esse vetor TV, a soma desses dois vetores até dar o ponto P. A soma desse vetor aqui, ó, mais esse vetor, dando esse. Show? Então, a soma de HU mais TV me dá o vetor AP. Justamente isso. Então, vai existir essa combinação linear. Legal? Vai existir essa combinação linear, aonde que a soma desse vetor aqui mais esse vetor aqui me dá esse vetor. Lógico que eu vou ter que fazer um reajuste aqui e não pegar só o U, multiplicar ele por um H e aqui por um T, que é o escalar, beleza? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu posso dizer que o vetor AP é igual ao seguinte, o vetor AP é igual à soma do vetor HU mais TV. Legal? Então, o que eu posso acontecer aqui? Eu posso dizer que o P, que é todos os pontos desse plano, é igual a A mais HU mais VT. E aí, desmembrando esses caras, considerando cada um deles, estou considerando o ponto A como tem coordenadas x0, y0 e z0, o ponto P, x, y, z, o vetor U, x1, y e z1, o vetor V, x2, y2 e z2, e H e T são parâmetros. Então eu posso dizer que todos os pontos desse plano vai estar definido na equação vetorial, que é essa aqui, ó, que é x, y e z é igual ao ponto mais o vetor HU, e é um vetor, esse vetor aqui é um vetor paralelo ao plano, ou o vetor que está no plano, legal? Mais TV, e aí a gente pode escrever a equação vetorial dessa forma. Obrigado, gente. Um abraço.